Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. André Mendonça mais uma vez se levanta e mostra que o poder judiciário pode estar invadindo competência. Ele fará algo que pode mudar aí os rumos de decisão do poder judiciário. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. André Mendonça, ele dá uma aula sobre liberdade na corte e suspende julgamento que regulamenta redes sociais. Aqui as fontes que estão na tela para vocês, para que você saiba que aqui nós fazemos um jornalismo sério de credibilidade. Grande dia, a liberdade de expressão, ao menos ganhou uma sobrevida, né? O ministro André Mendonça deu uma verdadeira aula para os demais ministros, pediu vistas no processo e suspendeu o julgamento que regulamenta as redes sociais. Num dos momentos mais impactantes de seu pronunciamento, Mendonça, ele asseverou as seguintes palavras, ele disse: estaríamos, em alguma medida, talvez cerceando indevidamente as críticas, mesmo as que consideramos injustas e contra nós mesmos. Sim, alguém naquela corte precisava se posicionar decentemente, com um novo olhar que o mundo terá sobre o Brasil a partir de janeiro de 2025. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar a partir do momento em que Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos. Tudo pode mudar quando Elon Musk assumir ali o ministério em que foi designado. Tudo pode mudar ainda mais quando o Glenn Greenwald voltar a vir à tona com os tais 6 gigabytes de mensagens aí vazadas que mostram que o TSE, assessores, juízes, eles agiram fora do rito legal. Não sou eu que estou dizendo. A Folha de São Paulo colocou essa matéria no ar há meses atrás. O Glenn Greenwald já veio a público, já veio dar entrevista dizendo que ele não desistiu de colocar as mensagens que ele recebeu, os tais 6 gigabytes. Exatamente, ele disse essas palavras. Ele confirma que está sendo ameaçado e revela a atitude do ministro relator dos atos do dia 8 de janeiro e das milícias digitais. De acordo com as últimas declarações do jornalista Glenn Greenwald, ele está sendo ameaçado. Não paramos com as reportagens. Mesmo que não tenhamos publicado, não é porque tenhamos sido ameaçados, na verdade estamos sendo ameaçados. Foi ele mesmo que disse isso. Sobre a atitude do ministro, relator dos atos das milícias digitais. Uma das coisas que o ministro fez nas primeiras semanas foi incluir não só as supostas fontes, mas também incluiu a Folha de São Paulo e os 2 jornalistas que assinam o material, o Fábio e o Glenn Greenwald, dentro do inquérito criminal sobre fake news, foi o que disse o jornalista. E prossegue: mesmo sendo ameaçado, nunca na minha vida, na minha carreira, eu parei por causa de ameaças. E nunca vou ser impedido por isso. Eu entendo meu direito como jornalista e no momento em que um jornalista está intimidado por ameaças, não é mais jornalista. Um jornalista tem que enfrentar esses riscos, porque o trabalho dos jornalistas é enfrentar os mais poderosos. O jornalista garantiu que ele e a sua equipe estão trabalhando com o extenso material que possui e que em breve novas reportagens serão publicadas. Vem bomba por aí. E André Mendonça colocando-se a favor aí, pelo que ele pediu vista, ainda vai analisar, ainda vai dar o seu voto, né? Lá vai ser lá depois do mês de fevereiro, certamente depois das festas aí carnavalescas, ele dará o seu voto, ele colocará de volta esse assunto, que embora na visão aí de parlamentares, este assunto deveria ser debatido não no poder judiciário, e sim no poder legislativo. Por isso que existe as tais das PECs, anti-STF e PEC de decisões monocráticas, que o Arthur Lira deu uma freada, colocou em sua gaveta. Mas no ano que vem, nós esperamos que essas PECs sejam colocadas na mesa.
Como nós estamos seguindo e ouvindo, pessoal, os congressistas americanos, eles já deram aí declarações que neste mandato aí de Donald Trump, eles vão voltar o olhar para o nosso país, para o Brasil, sobre a liberdade de expressão. Sendo que o Elon Musk, vocês sabem, ele teve a sua rede social aqui no Brasil, a mando do ministro, relator dos atos do dia 8 de janeiro, das milícias digitais. O Elon Musk teve a sua rede social bloqueada porque ele não estava apto, não queria. Apto ele estava, mas ele se recusava a atender o pedido judicial para derrubar perfis e contas e postagens aí que, segundo o magistrado, ia contra a democracia. E o que aconteceu? Foi bloqueada a rede social de Elon Musk. Ele pagou as multas, ele foi multado por não cumprir as ordens judiciais, ele pagou essas multas. Mas nós sabemos que Elon Musk, não que ele seja da forma que alguns e outros aqui no país, inclusive que ocupa o alto escalão de políticos aqui no Brasil, que dizem que iriam se vingar, né? Elon Musk não precisa disso, mas nós sabemos que os congressistas americanos que já se reuniram com congressistas aqui do Brasil, como o Eduardo Girão, vão voltar o olhar para o nosso Brasil sobre a liberdade de expressão. Tanto é que a Elvira Salazar, o Smith, eles já se pronunciaram após a vitória de Donald Trump sobre o nosso país, sobre a liberdade de expressão do Brasil. Em maio, a deputada norte-americana Maria Elvira Salazar chamou o presidente atual da República de condenado por corrupção e classificou o ministro, relator dos atos, como operador totalitário da justiça brasileira. Na ocasião, a parlamentar participava de uma audiência da Câmara dos Estados Unidos sobre a liberdade de expressão no Brasil. Agora ela volta a criticar a corte e diz para o atual mandatário do Brasil ter cuidado. Em entrevista, a Maria Salazar falou sobre qual deverá ser a postura do presidente reeleito dos Estados Unidos, Donald Trump, com relação aos regimes autoritários da América Latina, a exemplo de Cuba, Venezuela e Nicarágua. Os regimes opressores ao redor do mundo saberão que há um novo xerife na cidade, disse a deputada. Abre aspas, não haverá mais tolerância para seus aparatos repressivos e estou confiante de que a administração de Trump tomará as medidas necessárias para mantê-lo na linha, completou. Maria afirmou ainda que esses regimes opressores agora terão de lidar também com Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, e Mike, conselheiro de Segurança Nacional. Ela os chama de amigos declarados da liberdade na América Latina. Recentemente, o atual presidente da República se referiu a Donald Trump com um adjetivo, aí comparando ele com Hitler. Já o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acusou Elon Musk, que fará parte do novo governo de tendências nazistas. Sobre o comportamento dos dois chefes de Estado, a deputada afirmou que ambos devem ter muito cuidado antes de seguir o mesmo caminho de outros socialistas, como o ditador Nicolás Maduro da Venezuela ou Daniel Ortega da Nicarágua. Ou seja, os congressistas não estão para brincadeiras. Aliás, o presidente eleito dos Estados Unidos não está para brincadeira. Ele já mandou recados nas entrelinhas para o Brasil, para o presidente brasileiro. Finalizo aqui este vídeo, agradeço a todos pela presença e participação. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.